Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um devocional diário, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Nós estamos aqui na série que tem o tema esgotamento espiritual. É isso mesmo, esgotamento espiritual. E hoje eu quero falar com você o seguinte, o tema de hoje é o seguinte: esses inimigos te deixam esgotado espiritualmente. Os 3 piores inimigos que te deixam esgotado espiritualmente. Pastor, quais são esses inimigos? Bom, fica comigo que eu vou falar para você quais são esses inimigos e como você pode vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. A grande realidade, gente, é que nós estamos chegando hoje aqui exatamente em mais um episódio, o 5º episódio aqui da série Esgotamento Espiritual. Se você perdeu algum episódio, você pode dar uma olhada na aba Playlist para você acompanhar todos os devocionais desta série em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre isso aqui mesmo, olha, os 3 piores inimigos. Você quer saber quais são? Fica comigo que eu vou já te falar, porque antes disso a gente vai ler a palavra do Senhor. Salmo 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia. Olha só, gente, ele está falando que ele é força, que ele é escudo e que ele confia no Senhor. Lá no seu coração ele tem confiança. Aí o que diz mais? E dele recebo ajuda. Glória a Deus, né? Olha só, meu coração exulta de alegria, se alegra, né? E com o meu cântico lhe darei graças, louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, se você está se sentindo assim, pastor, eu estou me sentindo esgotado espiritualmente, gente, toma posse já dessa palavra, porque o texto já está dizendo que ele é a tua força, ele é o teu escudo. Olha só, gente, ele dá força, ele protege, confia no Senhor, ele te ajuda. O texto está dizendo, e dele eu recebo ajuda. O nosso Deus é Deus que jamais deixa os seus filhos, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Pastor, quais são os 3 piores inimigos que realmente me deixam esgotado espiritualmente? Gente, grava isso que eu vou te falar. Se você costuma anotar, anota, porque se você entender isso aqui, pode ter certeza, você vai superar o esgotamento espiritual e dificilmente, escuta o que eu estou lhe explicando, pode ter certeza disso, vai ser muito difícil você se esgotar espiritualmente novamente em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá, antes de eu começar, eu quero começar dizendo o seguinte: olha, todos nós, gente, todos nós enfrentamos momentos em que realmente a caminhada espiritual parece pesada e cansativa. Pode ter certeza disso. Ai, pastor, eu estou passando por isso. Será que só é eu que estou passando? Só eu que passo por isso? Não pode esquecer. Não, senhor, não, senhora. Pode anotar o que o pastor está falando, certo? Você não é a primeira pessoa, não. Pode ter certeza disso, certo? Todos nós, irmão, estou falando nós, enfrentamos momento realmente em que a caminhada parece realmente pesada e até mesmo cansativa. Às vezes, sim, o coração se sente sobrecarregado. A motivação diminui, ela diminui mesmo. E até as práticas que antes nos enchia de alegria, né? A prática da palavra, a prática da oração, da leitura bíblica, parece realmente difíceis de ser realizadas. Pode ter certeza, certo? Então, esse estado de cansaço, certo? É conhecido, né? É conhecido de todos nós como o esgotamento espiritual. E pode sim, pode nos levar, às vezes, aqui, e quando chega nesse nível já é perigoso, a questionar o nosso propósito, certo, de vida com Deus em relação à nossa vida espiritual e até mesmo à nossa fé. E isso sim, começa a surgir pensamentos em desistir da jornada cristã. Mas escute o que eu estou lhe falando. O nosso Deus, a primeira coisa que eu quero que você entenda,
o nosso Deus jamais nos abandona. Ele sempre está conosco. Agora, nós precisamos tomar algumas posições em relação a alguns inimigos. Gente, eu teria aqui uma relação de 4, 5, 6, 10 inimigos. Eu vou falar aqui três inimigos que eu considero um dos piores. Tem pior, lógico que tem, mas esses 3 aqui são os 3 piores. Pode ter pior do que esses, mas esses 3 aqui, eu considero eles realmente inimigos que destroem a vida espiritual de muitas pessoas. E se você está vivenciando isso na sua vida, hoje você vai vencê-los. É preciso se posicionar para você vencê-los. Eu vou mostrar quais são os seus inimigos e você vai tomar uma posição em relação a esses inimigos para você vencê-los em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá. Pastor, qual é o primeiro inimigo? O primeiro inimigo, gente, é o vitimismo. Exatamente, o vitimismo. O que é o vitimismo? O vitimismo pode ser um obstáculo significativo para o crescimento pessoal e espiritual. Como é que a pessoa, pastor, que tem o vitimismo na vida? Eu falo para você, certo? São pessoas, olha só, gente, que elas olham para si mesma, a pessoa olha para si, certo? Para dentro dela, às vezes até para o externo dela, e ela se vê como vítima constante das circunstâncias. Exatamente isso. São pessoas que se enxergam como vítimas das circunstâncias, limitando muitas vezes o seu potencial e afastando-se da plenitude de Deus que o Senhor os capacitou para vencer as batalhas da vida. Eu vejo isso na vida de Gideão. Gideão não se via como um varão valoroso. Exatamente. A Bíblia nos diz que o Senhor enviou o seu anjo e disse: Gideão, varão valoroso. Ele disse: não, eu não. Certo? Eu não. Tu vai vencer, vai nessa tua força. Não, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da tribo. Gente, vitimismo. A pessoa que tem o vitimismo na vida são pessoas que, diante das circunstâncias adversas, ela se afasta do seu potencial e se coloca na posição de vítima. Quais são os 2 erros principais do vitimismo? Primeiro erro principal do vitimismo: focar no problema em vez de focar na solução. O vitimismo faz com que a pessoa se concentre tanto nos problemas que ela perde a visão das possibilidades. E isso gera o quê? Ansiedade, medo e desespero. Olha o que o vitimismo faz, gente, certo? São pessoas que talvez você esteja vivenciando isso hoje. Você olha para você: eu estou esgotado espiritualmente. Então você está só focando no problema. Saber que está esgotado espiritualmente é uma causa. O que eu vou fazer com isso é a solução. Então o vitimismo, a pessoa que fica nessa linha do vitimismo, ela só foca no problema. Eu estou esgotado espiritualmente, Não, isso aí a gente já sabe. A questão é: o que eu vou fazer com esse esgotamento espiritual? É isso que nós temos que pensar, certo? E esse aqui é um erro grave do vitimismo: focar no problema e não na solução. Olha que coisa terrível. Quer ver o segundo erro do vitimismo? A pessoa que se coloca na posição de vítima é que a pessoa permanece na zona de conforto. Na realidade, eu chamo de zona de acomodação. Exatamente. O vitimismo pode levar ao comodismo, pois é mais fácil permanecer onde está do que enfrentar mudanças e assumir responsabilidade. Tem gente que às vezes até quer: pastor, eu até quero, me levar. Mas sim, o que você está se levantando? Mas eu
quero vencer. O que tu tá fazendo para vencer? Não tem como, gente, sabe? É preciso sair da zona de acomodação. É preciso se levantar. É preciso se posicionar. Qual é a consequência de quem fica na zona de conforto, de acomodação? A pessoa perde as oportunidades. Exatamente, o tempo está passando. Você está perdendo a oportunidade de se desenvolver, de experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Olha que coisa terrível, gente, uma pessoa que vive na posição de vítima. O que eu tenho que fazer, pastor? O que você tem que fazer? Você tem que sair dessa inércia. Você tem que sair dessa inércia. Você precisa buscar força que vem de Deus. Você precisa tomar pequenas decisões diárias na sua vida. Não adianta também querer, sabe, mudar da noite para o dia, porque as coisas não é assim. Tu tá muito tempo frio na fé, tá muito tempo aí com esgotamento. Aí você quer de um dia para a noite já mudar tudo. Não é assim. Você precisa tomar, sim, pequenas decisões diárias que vai te impulsionar para você sair dessa zona de conforto, dessa zona de acomodação e começar a viver o melhor de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então esse aqui é o primeiro inimigo. Esse inimigo é terrível. Vê que eu mostrei para você, certo? O seu potencial que ele desenvolve na vida de uma pessoa. O vitimismo é terrível. Ele impede o crescimento, ele tira o foco da solução, ele faz de tudo para manter a pessoa na sua zona de acomodação, sem o desejo, sem expectativa, sem a realização das promessas de Deus na sua vida. Olha que inimigo terrível. Segundo inimigo, gente, que isso aqui também está um pouco dentro desse primeiro, mas isso aqui também é terrível. Qual é, pastor? O medo. Exatamente, o medo. O medo é uma emoção natural, mas quando ele domina a vida, gente, pode causar erros que limitam o teu progresso e te afasta do plano de Deus, certo? Pode ter certeza, certo? Os dois principais, olha só, gente, os dois principais erros mais comuns, certo? Que o medo causa na vida de uma pessoa é o seguinte: a primeira coisa, o que o medo causa? Paralisa você diante dos desafios. Paralisa. Exatamente, paralisa. O medo simplesmente faz isso. Paralisa. Você está diante de um desafio. Eu me sinto esgotado espiritualmente. O que você está fazendo? Ah, mas eu tenho... Aí começa. Coloca um monte de suposições. E o que é isso? É o medo. O medo de enfrentar. Sabe, gente? E qual é o oposto do medo? É a coragem. Então a coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade de enfrentá-lo. De dizer, eu não quero mais essa vida, eu tenho que sair fora disso aqui, eu tenho que melhorar, eu tenho que tomar uma posição em Cristo. Então é preciso vencer esse gigante, o medo. O medo paralisa diante dos desafios. O medo frequente leva à inércia, impedindo, sabe, você de agir e tomar decisões importantes na sua vida. Exatamente isso, ele faz com que os desafios pareçam insuperáveis. Eu não consigo, é insuperável. Como assim? É verdade. Sabe, gente? E o que ele faz? O pior disso, sabe o que ele faz? É que ele cria, grava isso que eu estou te explicando, o medo cria um ciclo de procrastinação e estagnação espiritual. A pessoa sempre fica procrastinando. Eu vou já falar um pouco sobre isso. Procrastinando. O que é procrastinar, pastor? É deixar para depois. Amanhã eu melhoro, depois eu consigo, depois eu me levanto, depois eu vou fazer isso. Ah, mas essa semana eu não passo. Gente, a pessoa fica num ciclo de procrastinação e de estagnação. Olha o que o medo faz, gente. Segundo erro aqui, segunda causa aqui, olha só, segunda causa, que muitas vezes o medo leva a pessoa, certo, a se sentir dessa maneira, certo, e muitas vezes não avançar na vida. Sabe por quê? Sabe o que o medo faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele leva você a ser uma pessoa indecisa na sua vida. Exatamente. A pessoa tem
indecisão constante. O medo muitas vezes leva você sim a tomar decisões e às vezes precipitadas. Exatamente, te deixa também muito indeciso. Você não sabe o que fazer, te deixa esse sentimento de insegurança. Exatamente, e às vezes o que vai acontecer? Você acaba tomando escolhas e caminhos errados na sua vida, que trazem consequências negativas. Exatamente. E muitas vezes, para corrigir isso, não é fácil. O que você tem que fazer? Você tem que, antes de agir, antes de realmente tomar uma decisão, ore, busque sabedoria de Deus, espere a orientação de Deus. Mas você não pode se permitir viver uma vida indecisa. É preciso buscar em Deus a sua segurança. Então veja, olha o que o medo faz. Ele paralisa você diante desse desafio de superar, de vencer o esgotamento espiritual. Mas ao mesmo tempo, certo? Que às vezes você olha e diz assim, não é verdade? Você olha e diz assim, agora eu vou vencer esse negócio, eu vou virar essa chave, eu não aceito isso. Aí, quando você está nessa decisão de que vai, aí surge algum pensamento, exatamente, surge algum pensamento, acontece alguma coisa, aí a insegurança já começa a tomar conta de novo. Eu acho que eu não vou conseguir mesmo não, eu acho que eu não vou suportar, eu acho que eu não vou vencer, eu acho que eu não nasci para isso, eu acho que é o fim da minha jornada. Gente, é preciso vencer esse inimigo, o medo, e você vence ele com coragem. Coragem de seguir, coragem de tomar decisão, coragem de prosseguir, coragem de avançar, coragem de lutar pelos teus sonhos, pelos teus objetivos, pela tua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se esqueça, qual é o primeiro inimigo? O vitimismo. Saia do vitimismo, se posicione. Qual é o segundo inimigo? O medo. Vença ele com coragem. E qual é o terceiro inimigo? Esse daqui, gente. Olha, se você vencer isso aqui, pode ter certeza. Se você vencer o medo, se você vencer o vitimismo, e se você vencer esse aqui, ó, esse aqui é terrível, mas se você vencer ele, pode ter certeza. Aquilo que eu te falei, você nunca mais vai ser tão frágil, exatamente, tão frágil, tão superficial em relação à tua vida espiritual. Você vai ter muita força, você vai ter muita garra, você vai ter muita alegria, presença, poder de Deus para vencer em nome do Senhor Jesus. E qual é o terceiro inimigo? O terceiro inimigo é isso aqui. Vamos fazer o seguinte, olha, antes de eu falar aqui o terceiro inimigo, faça o seguinte, todo mundo aperta o like agora, tá vendo esse botão? Aperta o like, aperta o joinha, exatamente, aperta para que o YouTube envie essa palavra para outras vidas, exatamente, porque quando você aperta o like, o joinha, o que acontece? O YouTube, ele envia para outras vidas essa palavra em nome do Senhor Jesus. Seja esse semeador em nome do Senhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, exatamente, gente. Todos os dias nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor para a sua vida, uma orientação, uma palavra de Deus que vai alimentar a tua vida espiritual e que vai te ajudar nesse crescimento, nessa jornada cristã, em nome do Senhor. Como é que eu faço? Aqui embaixo tem esse botão, inscreva-se. Clica também, clica aí no inscreva-se. Pode clicar agora, faça como mais de 6.000 pessoas já fizeram. Eles clicaram no inscreva-se, exatamente. Você viu que apareceu o símbolo de um sino do lado da palavra todas? Tu clica no sino e clica também na palavra todas, tá bom? Vamos lá, gente, pra gente encerrar aqui, pastor, qual é o terceiro inimigo? Indisciplina na sua vida espiritual. Exatamente, indisciplina. Gente, olha, a falta de disciplina é um dos maiores obstáculos para alcançar os objetivos da sua vida, em todos os sentidos, seja profissional, seja familiar e seja espiritual. Gente, em tudo. A falta de disciplina é um dos maiores obstáculos da pessoa, da vida humana. Exatamente, sabe?
E como nós estamos falando de vida espiritual, a indisciplina, ela nos afasta do crescimento espiritual, certo? Ela nos afasta. E, sabe, e tem mais, ela gera uma consequência muito ruim, muito negativa, certo? Muito ruim. Sabe, por exemplo, o que a indisciplina, ela gera, pastor? Olha só, gente, olha só. Procrastinação constante, exatamente. A falta de disciplina faz com que as pessoas fiquem adiando as coisas, sabe? Nunca cumpre as tarefas, nunca cumpre os compromissos. Exatamente, sabe aquela pessoa que diz assim: essa semana eu começo a ler minha Bíblia. Não, pastor, essa semana, em nome de Jesus, ainda fala assim, né? Em nome de Jesus, eu vou começar a ler minha Bíblia, eu vou começar a orar, e não consegue, não faz. Por quê? Falta de disciplina. A falta de disciplina, é o que eu acabei de falar, te afasta do teu crescimento espiritual. Então veja como isso é um inimigo. Qual é a consequência? Isso leva à perda de oportunidade, atraso das realizações, das bênçãos de Deus se cumprir na sua vida. E o que eu tenho que fazer? Qual é a solução? Você tem que buscar o Senhor. Tem que buscar o Senhor. Estabeleça prioridades diárias. Exatamente. Estabeleça a sua busca, a sua oração, o seu momento com Deus como uma prioridade na sua vida, mesmo que seja pequenos minutos, sabe? Menos que seja, mas o importante é que seja todos os dias. Organize o seu tempo e ore mesmo. Peça ao Senhor para que você se mantenha focado na sua presença e na sua direção. Olha o que a indisciplina causa na vida de uma pessoa, certo? Que está esgotado espiritualmente. A falta de crescimento espiritual, gente. Não tem como. Sem disciplina é difícil manter os hábitos espirituais. E o que a pessoa... Qual é a causa? O que vai acontecer? Qual é a consequência? A pessoa se torna vulnerável ao desânimo espiritual, perde a intimidade com Deus. E o que eu tenho que fazer? É o que eu acabei de falar. Você precisa dar pequenos passos diários com Deus para você vencer essa falta de crescimento espiritual. Portanto, a disciplina, certo? É a forma como você pode vencer esse inimigo chamado indisciplina na sua vida. Comece hoje com pequenos momentos, certo? Estabeleça uma meta. Esse mês eu vou ler o livro de Provérbios, exatamente. Esse mês eu vou tirar 10 minutinhos. Todo dia eu vou orar 10 minutos, que seja 10 minutos, que seja 15, que seja... Gente, o importante é você dar o primeiro passo. Isso vai te levar, certo? Para mais perto de Deus e para o crescimento espiritual na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Portanto, esses três aqui, né, são os três piores inimigos que eu vejo que deixa uma pessoa esgotada espiritualmente. Vença eles, vença o vitimismo, saia dessa questão do vitimismo. Não faça isso. Vença o vitimismo, vença o medo com coragem e tenha muita disciplina constante, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Ore com o pastor, a oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Logo mais eu estou de volta aqui no canal Devocional Diário para mais um momento de palavra e oração. Não se esqueça, compartilha com os teus amigos, compartilha lá no grupo da tua família, em nome de Jesus.